Há 4 níveis de aplicação de um programa de gestão de documentos públicos, baseado no trabalho de James Woods. O nível mínimo estabelece que o governo deve contar, ao menos, com programas de retenção e eliminação de documentos e procedimentos para recolhimento ao Arquivo Nacional daqueles de valor permanente. O nível mínimo ampliado complementa o primeiro, com a existência de um ou mais centros de arquivamento intermediário. O nível intermediário compreende os 2 primeiros, bem como a adoção de programas básicos que consistem geralmente em elaboração e gestão de formulários, elaboração de sistemas de arquivos corrente, gestão de correspondência e documentos vitais, etc. O nível máximo inclui todas as atividades já descritas, complementadas por gestão de diretrizes administrativas, de correspondência e telecomunicações, de máquinas copiadoras, uso de recursos de automação, etc. Nem todas as correspondências que chegam ao setor de protocolo precisam ser registradas. As que forem pessoais/particulares são encaminhadas diretamente aos destinatários sem serem abertas nem registradas. As oficiais que forem sigilosas também são encaminhadas sem serem abertas, pois seu conteúdo é restrito. A gestão de documentos contempla processos relacionados à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, visando a destinação final dos documentos, eliminação ou recolhimento à guarda permanente. Os processos da gestão de documentos possuem inúmeros objetivos, tais como o controle, a racionalização e sistematização da produção e do fluxo de documentos, a otimização da organização dos dados e informações, métodos de arquivamento padronizados, etc. Também visa a disponibilizar os documentos no momento certo e da forma mais eficiente para atendimento das demandas da instituição. A elaboração de instrumentos de gestão arquivística, tais como o plano de classificação, deve ser feita por uma comissão, equipe multidisciplinar, destinada a esse fim, formada por profissionais de diferentes áreas de atuação, além do arquivista. A gestão de documentos contempla processos relacionados à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, visando a destinação final dos documentos, eliminação ou recolhimento à guarda permanente. Os processos da gestão de documentos possuem inúmeros objetivos, tais como o controle, a racionalização e a sistematização da produção e do fluxo de documentos, a otimização da organização dos dados e informações, métodos de arquivamento padronizados, etc. Também visa a disponibilizar os documentos no momento certo e da forma mais eficiente para a resolução de crises e conflitos e em situações de crise ou emergência. As atividades da gestão de documentos são voltadas para as fases corrente e intermediária. Nessas fases, os documentos são utilizados com maior frequência, pois possuem utilidade administrativa, valor primário, para os seus produtores. Não atua em todas as fases do ciclo de vida dos documentos. Segundo Marilena Leite Pais, dada a necessidade de se fornecer, antes de qualquer particularidade, uma visão geral dos fundos do arquivo, seus serviços e possibilidades de acesso, o primeiro instrumento a ser elaborado deve ser o guia. O guia possibilita orientar os usuários no conhecimento e utilização dos fundos integrantes do acervo de um arquivo permanente. É o mais abrangente dos instrumentos de pesquisa, por utilizar uma linguagem simples, capaz de atingir pessoas com os mais variados interesses. Ao estabelecer classes de um plano de classificação para um órgão onde as estruturas existentes são confusas e sofrem constante alteração, é adequado seguir o critério funcional. O plano de classificação de documentos de arquivo utilizado pelo Senado Federal foi estruturado com base no método de classificação funcional. O plano de classificação é um instrumento utilizado para esquematizar/organizar os documentos em diferentes níveis, classes, subclasses, grupos, subgrupos, etc., de forma hierárquica e lógica. Ele é elaborado levando em conta a hierarquia funcional, funções, a estrutura e atividades da instituição produtora dos documentos. A atividade fim de uma instituição é o seu objetivo principal, sua finalidade, a razão de sua existência. Essas atividades são desenvolvidas em decorrência dessa finalidade principal, estão diretamente ligadas a ela. No caso em questão, a gestão do sistema penitenciário é uma das atividades fim do CNJ. Com o objetivo de tornar perceptível a hierarquia entre as classes e suas divisões em um plano de classificação, alguns métodos podem ser utilizados como recurso. São exemplos desses métodos, duplex e decimal. Ambos os métodos possibilitam a formação de uma ordenação hierarquizada. O método duplex possibilita a divisão dos documentos em classes de assuntos, que podem ser subdivididas, configurando assim, níveis hierárquicos que visam auxiliar na organização e recuperação dos documentos. Já o método decimal, inspirado na classificação decimal de Dewey, também consiste na divisão dos documentos em classes e essas classes em subclasses. Uma subdivisão ilimitada que caracteriza a formação hierárquica e ordenada dos documentos. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, classificação, uma organização dos documentos de um arquivo, ou coleção, de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. 2. Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se lhes atribuir códigos. 3. Atribuição a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme legislação específica. Os métodos de arquivamento podem ser divididos em várias categorias, cada uma com suas especificidades. Entre esses métodos, destaca-se o método por assunto, método ideográfico, que organiza os documentos com base em seu conteúdo temático. O método ideográfico, ou por assunto, divide-se em duas categorias, podendo ser alfabético, dicionário, enciclopédico.
numérico, duplex, decimal, unitermo. No método enciclopédico existe uma relação mútua entre os assuntos e os dados são arrumados em rígida ordem alfabética. No método duplex, os assuntos serão organizados em títulos gerais, dentro dos quais estarão presentes, hierarquizadamente, os assuntos específicos, ou seja, os temas são divididos em classes e subclasses. O método automático pertence à classe dos padronizados, aqueles que utilizam mais de um elemento para realizar o arquivamento, geralmente números, letras e cores. São exemplos de métodos dessa classe, variadex, sondex, automático, roneu e mnemônico. No método automático, utiliza-se uma combinação de letras, números e cores para arquivar nomes. Esse método não tem aplicação prática nos arquivos do Brasil. A função e expedição no âmbito do protocolo 1.2. Expedição, em geral são adotadas as seguintes rotinas, passos rotinas 1, receber a correspondência, original, envelope e cópias em quantidades a serem determinadas, asterisco, 2, verificar se não faltam folhas ou anexos, 3, numerar e completar a data, no original e nas cópias, 4, separar o original das cópias, 5, expedir o original, com os anexos se for o caso, pela ST, malotes ou em mãos, e 6, encar as cópias, acompanhadas dos antecedentes que lhes deram origem, ao setor de arquivamento, isto é, ao arquivo propriamente dito. Criar métodos de controle relacionados às atividades de protocolo faz parte da seguinte fase da gestão documental. Segunda fase: utilização. Um documento, ao chegar ao protocolo, deve ser cadastrado e receber um número de acompanhamento. Isso é feito durante a atividade de registro e autuação. O setor de protocolo tem a função de controlar a tramitação dos documentos de uma entidade, acompanhando seu andamento e prestando informações aos interessados. Em um protocolo, a abertura de um processo é conhecida como autuação. A sequência correta das atividades que estão sob responsabilidade do protocolo: recebimento, registro, distribuição e movimentação e expedição. Lembrar que o protocolo não faz acompanhamento da tramitação de documentos. Em uma instituição, uma determinada atividade é realizada utilizando 3 formulários com 2 cópias cada. Cabe julgar se esse processo pode ser otimizado de forma a gerar menos documentos. Essa atividade é prevista na gestão de documentos na fase de produção 1, elementos intrínsecos texto protocolo 2, elementos extrínsecos anotações linguagem celos. O processo de descrição consiste na elaboração de instrumentos de pesquisa que possibilitem a identificação, o rastreamento, a localização e a utilização de dados. Com isso, analisamos os seguintes itens e relacionamos de acordo com sua característica. 1. Guias 1. Genéricos e globalizantes de acordo com PAIS, dada a necessidade de se fornecer, antes de qualquer particularidade, uma visão geral dos fundos do arquivo, seus serviços e possibilidades de acesso. O primeiro instrumento a ser elaborado deve ser o guia. O guia permite orientar os usuários no conhecimento e utilização dos fundos integrantes do acervo de um arquivo permanente. É o mais abrangente dos instrumentos de pesquisa, por utilizar uma linguagem simples, capaz de atingir pessoas com os mais variados interesses. 2. Inventários 2. Parciais detalhados e específicos é o instrumento que descreve conjuntos documentais ou partes do fundo. É do tipo parcial, trazendo descrição sumária e não analítica. 3. Edição de fontes 3. Publicação de documentos na íntegra. Segundo Belotto, a edição de textos históricos ou fontes documentais compreende a publicação de um instrumento de pesquisa no qual os documentos não recebem resumo indicativo e barra ou informativos, como nos anteriores citados, figurando o texto integral. Portanto, a edição de fontes envolve a publicação de documentos na íntegra. 2. Repertórios 2. Parciais detalhados e específicos. O repertório consiste no instrumento de pesquisa que descreve pormenorizadamente documentos previamente selecionados, pertencentes a um ou mais fundos. Temos a seguinte distinção entre classificação e arranjo. Classificação corresponde às operações técnicas destinadas a organizar a documentação de caráter corrente, a partir da análise das funções e atividades do organismo produtor de arquivos. Arranjo engloba as operações técnicas destinadas a organizar a documentação de caráter permanente. Portanto, o plano de classificação, quando se aplica ao arquivo permanente, também pode ser chamado de quadro de arranjo.